A partir de agora, então, a gente está gravando a oficina 3, relacionada à extensão da pós-graduação, institucionalização, abordagens e programação. Então, a gente vai dar seguimento para uma nossa dinâmica. A gente estava nessa rodada, né, trazendo as questões a partir de uma pergunta motivadora. E aí, quem se sentiu provocado pela última fala, que foi a do Ayrton, né? A gente pode iniciar. Antes disso, só para pensar no tempo, né? Agora são 10 para as 11. Será que a gente, até umas 11h30, a gente consegue fechar essa rodada, né? E aí a gente tem a meia-horinha final para a gente pensar em encaminhamento? Tá. Vou tentar ser muito rápida. Assim, eu queria colocar... Eu sou Lívia Miranda, estou aqui pelo Programa Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE e o Programa Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UFPB, na Paraíba. Sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo na UFCG. Estamos chapéu, né? Bom, eu acho que a primeira questão que a gente se sentiu provocado, lá no curso de Arquitetura e Urbanismo, a gente tem só 10 professores. Somos um curso reúne e já tem 15 anos. E em relação à curricularização da extensão, como somos poucos e pequenos, a gente conseguiu reformular o PPC do curso completamente e a gente conseguiu botar 70% da carga horária obrigatória de extensão dentro das disciplinas. Então, todas as disciplinas de estudos urbanos, de projeto, elas têm que ter um componente de extensão que o professor, a partir daquele tema, faz com os alunos e a partir de uma temática colocada na comunidade. E tem dado certo. Isso porque a gente observou que, mesmo que os 10 fossem muito extensionistas, a gente não ia dar conta de oferecer tantas oportunidades de extensão para os alunos. Temos uma entrada de 40 alunos por ano e pelo menos 200 alunos por semestre. Então, a gente não ia conseguir. Aí foi uma coisa que foi, assim, que tem dado certo até agora. A gente já está no segundo ano no PPC e as disciplinas ganharam muito. E uma questão interessante da pós-graduação é que muitos têm se interessado por essa experiência no território e têm feito, assim, feito o mestrado e doutorado a partir disso. Bom, essa é uma coisa, ainda tenho meu minuto. Bom, eu fui diretora da AMPU na gestão passada, estava aí no lugar de Karina, né? Queria registrar esse momento aqui, que eu acho que é muito importante, porque na gestão passada a gente não teve esse momento no seminário, né? A gente teve mais o prêmio e algumas vezes na sessão da AMPU. Então, acho que é muito bom, muito protagonista ver isso. E meu terceiro 30 segundos aí, eu queria dizer que a gente lá, nessas instituições, tem feito bastante extensão. Nós temos lá na UFCG um programa de formação que já tem 10 anos, chama Fortalecendo Capacidades pelo Direito à Cidade. Esse programa, ele se iniciou quando eu trabalhava antes numa ONG e depois a gente assumiu isso na universidade e no Observatório das Metrópoles, a gente tem também participado desse programa de formação. Ele tem 3 componentes. Esses componentes, um desses componentes é um programa continuado de formação, mas é um programa que acontece uma vez por ano, com uma carga horária de 60 horas para lideranças populares, movimentos, e o objetivo é fortalecer a participação dessas pessoas em canais
institucionais. A gente tem um outro componente que trabalha com mapeamentos participativos nas comunidades, porque a gente tem uma centro muito grande no trabalho dos territórios populares, onde a gente faz diagnósticos técnicos e disponibiliza esses diagnósticos em uma plataforma que se chama MoraPB. Essa plataforma está disponível. E, então, a gente faz os mapeamentos participativos para confrontar esse diagnóstico técnico com esse diagnóstico popular. E tem um terceiro componente, que é o monitoramento colaborativo nos territórios onde você tem problemas mais sérios de inundações, deslizamentos e coisas desse tipo. Então, esse é um conjunto de práticas que a gente tem, e eu trago essas práticas para dizer que vários dos alunos de graduação ou graduados que participam dessas experiências têm depois ingressado na pós-graduação trabalhando com esses temas que ali estão se articulando. E, por último, a gente tem agora uma experiência nova, onde a gente está trabalhando com conflitos, junto com nossos colegas de João Pessoa e de Natal, né? Estamos aí ampliando essa experiência. E, no caso de João Pessoa, a gente está apoiando as comunidades que estão sendo impactadas pelo programa do Habitat Brasil, que vai fazer um parque linear belíssimo de João Pessoa, que é a cidade mais verde do mundo. Não é do universo, porque na Paraíba é tudo assim. E em Campina Grande tem a implantação de um VLT onde tinha linha férrea. Então, 400 famílias vão ser deslocadas do entorno dessa linha férrea, e aí a gente está fazendo assessoria para essas comunidades, junto também com o BR Cidades, no projeto da Fiocruz. Então, junta todo mundo, junta as forças, né, para apoiar esse processo. Mas é isso, então, passei muito. Nossa, é muita coisa, né? Está sendo terrível o que vocês acham de todos, mas o que temos. Bom, vou contar um pouquinho sobre a Adriana, da Federação João del Rei. A gente também passou por uma revisão agora recente de PPC, tentando articular. A gente também reúne, mas a gente começou um curso com 13, nós fizemos 60 alunos por ano. E no final das contas, uns 300 alunos, né, no curso total. A gente está com um pouquinho inchado ainda, porque tem gente de retenção, aquelas coisas, mas está crescendo. E a gente está também mudando essas coisas, tentando incorporar em algumas disciplinas, não são todas que incorporam a discussão de extensão, mas tem algumas que têm trazido resultados interessantes, né? Eu mesmo fiz um trabalho recente, em participação lá com os professores, né, de outros departamentos, fazendo a criação de uma MONA, né, do movimento ambiental, que é o parque lá da Serra do Linheiro. Então, eu tenho trabalhado nas disciplinas um pouco com essa questão, com essa vertente. Tem um caderno que a gente publicou dos trabalhos da disciplina, que a gente deu prática, que vai ser devolvido agora, porque a gente atuou junto em parceria com o CRAS. Então, a gente fez um trabalho com o CRAS e também aí participou depois de audiência pública, né? Não foi a gente que solicitou, mas encaixou com a discussão que era sobre essa área do parque. E aí a gente fez participações articuladas, e agora o Ministério Público está atuando. Ontem até recebi um telefonema de uma aluna nossa que é procuradora do município, que está em diálogo direto com o Ministério Público sobre o tema que a gente desenvolveu no estúdio. Então, ela me consultando para saber como é que a gente vai proceder e tal, porque eles estavam querendo já fazer desapropriação da população que está nessa área, e eu já falei, imagina, loucura, não é assim. O que a gente pode fazer é travar para não ampliar o crescimento nessa área, porque é uma área importante, talvez fazer a manutenção, mas a gente precisa estudar, se for fazer alguma relocação, fazer sistema de ATIS, a gente está com vários... Aí comecei a orientar ela de como a gente poderia, né, encaminhar as discussões com o Ministério Público. Então, essa é uma ação mais direta, específica, que está ligada com a graduação especificamente.
Né? A pós-graduação onde eu estou vinculada, ela é interdisciplinar, e elas são vários departamentos, né? Nós somos 8 departamentos. Isso é uma coisa, a gente começou com 13 professores, hoje nós estamos com 20, tá? Que maravilha. Então a gente foi fazendo reivindicações e construindo por conta da distribuição de carga horária dos professores, porque ficava impossível a gente, né? Então hoje a gente consegue ter um semestre de 10 horas, um semestre de 8 horas. Isso já está melhorando. Só que agora, com a nova TCM, a gente vai ter que mudar de novo, porque a gente vai ter que adaptar. E com isso a gente está conseguindo justificar o aumento de mais professores. Então é isso, mas aí agora o argumento é de cima, né? Porque é uma diretriz curricular. Então, essa também é uma coisa importante para a negociação com a reitoria, né? Com relação ao programa de pós-graduação, a gente tem os grupos de pesquisa que trabalham com ações, então tem vários trabalhos, né? O programa também tem esse caráter extensionista, é um programa em artes, urbanidade e sustentabilidade, que junta professores de vários departamentos, então tem gente da zootecnia, da comunicação, que mais? Jornalismo, da comunicação, zootecnia, arquitetura, teatro. Como chama o grupo? O programa chama PIPAUS, chama Programa em Artes e Humanidades. e Sustentabilidade, é um programa interdepartamental e interdisciplinar. Então, a gente tem esse programa lá, que agora também está super enxuto, a gente está com 13 professores, mas a gente tem algumas a gente está revisando agora o nosso plano estratégico, né? Eu estou na equipe, e a gente está vendo o que a gente já tem de ações dentro do programa que são interessantes, porque como é das artes, então a gente tem uma mostra de artes, que é a mostra vestígios. Então isso também funciona como um projeto extensionista. Tem alguns eventos que o programa organiza, que a gente também está considerando como parte, mesmo que sejam projetos de pesquisa, tem uma parte dele que também pode ser considerado como extensão. Aí tem o Domingo no Campus, que é um evento que acontece mensalmente dentro de um dos campos da universidade, que junta tanto grupos, né, por exemplo, a Associação de Produtores Agroecológicos do município, eles têm uma barraca dentro da feira do Domingo no Campus. Então, então a gente incorpora tanto projetos de grupos da cidade, da comunidade, como os próprios projetos de extensão também têm barracas, né, nessa feira do Domingo no Campus, que acontece de ações. Então, por exemplo, eu tenho lá um projeto que é por exemplo, voltado mais para as crianças, que a gente está construindo, né, em articulação para pensar futuras ações junto com as escolas, com o Instituto Estadual de Florestas e o ICMBio que a gente tem lá, né, na região, para a gente poder pensar, que chama Desenhando Fauna e Flora. Então, a gente está trabalhando também para fazer reconhecimento do ecossistema e do bioma onde a gente está inserido, porque ali a transição ecótona, né, de bioma de cerrado com Mata Atlântica. Então, a gente tem trabalhado um pouco essas questões ambientais e tal. Estou falando um pouco do meu, mas tem outros, né? Tem projetos articulados com a discussão de moradia, trabalhando com periferia também, né? Esse projeto meu que eu fiz lá na disciplina que a gente fez na Beira da Serra também está relacionado com essa discussão, porque são vários, né, de margem nessa transição área de preservação ambiental cidade, e é claro que a população pobre está toda nessa faixa, né? Então, dentro da discussão socioespacial também, a gente fez uma série de discussões sobre como essa questão precisa, né, ser tratada. Eu acho que é um pouco isso. A gente está ali do lado de Tiradentes, né? São cidades que a gente chama de metrópole barroca, e que são as cidades do entorno ali desse período de urbanização colonial do ciclo do ouro. Então, trabalhando. Aí, só fechando, o último, né, projeto que a gente trabalhou muito mais alinhado também foi com o Fórum de Mulheres das Vertentes, que é um coletivo de mulheres feministas de esquerda lá na região, que a gente também fez assessoria, por exemplo, da parte de comunicação, trabalhando, ajudando a fazer toda a parte, né, de articulação com a comunidade, organizando os eventos, participando, ajudando nessa coordenação desses projetos. Eu acho que é um pouco isso. Obrigada, Adriana. Eu vou falar, assim, eu sou da UFSJ, hoje eu estou em Paus, né, sou orientando da
Adriana. Eu vou tentar ser bem sintético. Como é que é teu nome? Desculpa. Eu sou Marcelo. Marcelo. Eu sou arquiteto formado também pela UFSJ, né? Então eu entendo que tanto a graduação quanto a pós que eu estou hoje, ela é fruto da política de expansão, né? Eu reúno. Eu acho que isso contribui para uma visão assim. O programa e a graduação estão concentrados em São João del Rei, mas os alunos do interior têm trazido muitas questões que, né, então, aprendem ali em São João e acabam replicando nas suas cidades. Eu acho que isso é um ponto interessante. E o meu projeto, é só esse ponto que eu quero destacar, né, o meu projeto, eu estou trabalhando com período desenvolvimentista, né, no Brasil, assim, investigando a construção da hidrelétrica de Furnas e as implicações ali no entorno, né? A gente, por enquanto, é um projeto bastante, vamos dizer assim, mais na área de pesquisa mesmo, mas a gente vê a potencialidade de ações com a extensão, né? Porque existe uma série de conflitos que esse empreendimento desencadeou e ainda desencadeia, mas até a gente estava comentando mais cedo sobre um risco que existe uma comunidade organizada e uma nem tão organizada assim. A sociedade civil ela não é tão organizada para nos demandar, enquanto a sociedade privada, né? Os empreendedores, donos de loteamentos, donos de parques aquáticos, o pessoal do setor de serviços, né, restaurantes, assim, eles estão bastante organizados, tem uma articulação política forte, né, e o que eu tenho percebido, assim, que hoje tem uma demanda muito forte lá em Minas, que é a manutenção de uma cota mínima para viabilizar tanto a produção de energia quanto à exploração turística do entorno do reservatório. E aí, Cota mínima de água, tá? Cota mínima de água do do reservatório. Isso acaba que essa sociedade privada organizada, ela pode nos procurar demandando uma validação de processos que não são tão... assim, que não são tão democráticos, né, com a população do entorno. Então, a gente está tendo muito cuidado, assim, para a gente ver essa potencialidade da extensão, mas a gente está tendo esse cuidado para que a nossa extensão ela não sirva para validar práticas sociais injustas. Mais ou menos essa é uma faca de 2 segundos. Essa contribuição. Obrigada, Marcelo. Claro. Bom dia, colegas. Eu sou Ednelson, da Demografia, da Unicamp. Estou aqui, inclusive, para pensar elementos. Nós temos, pelo perfil da Demografia, nós temos muito apoio técnico a instituições, prefeituras, IBGE, hora ou outra, Petrobras, enfim, né, que precisa de um apoio em algum estudo técnico. E com isso, nós temos muitas coisas que são individuais dos professores com essas instituições e poucas atividades que, de fato, fomentam a participação dos estudantes e têm impacto no ensino. Então, eu decidi por participar aqui justamente para ouvir, para ter ideias e para pensar possíveis ações estratégicas no âmbito do programa, e talvez a Nicole possa contribuir nessa linha de reflexão, porque certamente tem outros como nós, que não tem uma sinergia tão natural quanto alguns colegas estão comentando aqui, das atividades serem naturalmente extensionistas e conseguir incluir muitos estudantes. Então, esse é um pouco... sim. Mas esse é um pouco do que eu estou tentando pensar aqui hoje. Acho também que a extensão pode ser um caminho para abrir frente, sobretudo uma preocupação que eu tenho, e que certamente vai bater na nossa porta em breve, é aplicar isso para os doutorandos para além das universidades. Porque, enfim, isso hora ou outra aparece, né? A gente está formando muito mais doutores, as universidades não vão
dar conta de incorporar tudo, e o doutorado no Brasil é um baita de um investimento de vida. E aí essas pessoas, formando no doutorado e não tendo um retorno, vai... eu acho que, se a gente pensar no contexto dos estudantes, é algo realmente muito complexo. Então, eu penso que uma extensão potente, que coloque esses estudantes em contato real com o que a sociedade precisa, pode abrir portas para a descoberta de outras opções, de ideias, de... Então, é um pouco essa a minha perspectiva aqui hoje. Obrigado. Muito bom, gente. Vou falar um pouquinho só para já encerrar o tema. Vou saber se já dá para encerrar aqui. Eu sou o Rômulo, sou lá do extremo norte do Brasil, do Amapá. Quando eu falo Amapá, todo mundo nossa, tem avião? Nossa! Eu vou falar que é um barato, né? Só falar que é uma parte, todo mundo já. Meu Deus do céu. Mas você é de lá, né? Na verdade, eu moro lá há 16 anos. Eu vim para o Rio Grande do Sul, na universidade, lá estou. Lá é um lugar muito fácil, as pessoas têm muita dificuldade de adaptação. É muito comum ir e vir, né? As pessoas irem, ficar um tempo, ficar em distribuição, ficar esse que é o caminho, eu já perdi muitos amigos aí nessa construção da vida, mas é um processo. Assim, eu participo de alguns programas de pós-graduação lá, eu sou coordenador do PPG-DAS, que é o Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento da Amazônia Sustentável. E, assim, particularmente, eu tenho muito uma visão de extensão, no sentido de que, para mim, extensão é um projeto político. Né? Nós temos que encarar isso, que talvez seja a parte mais fundamental, né, da nossa vida, da nossa vida orgânica da universidade, no sentido de aproximar com aqueles que de fato precisam, aqueles que de fato estão dentro. Né? Para que serve a universidade, né? Afinal de contas? E dentro dessa construção da universidade, para mim, é um projeto elitista, né? A pesquisa separada da sociedade ela se tornou preponderante. Né? Extensão sempre foi algo marginalizado, né, de pequena relevância, por mais que sabemos que exista a necessidade, mas por conta dessa revolução política, a extensão ficou em segundo plano. E dentro desse segundo plano, a nossa própria formação, que vem lá desde a graduação, chegando ao ponto de ser profissionais, estar com colegas que também tiveram essa formação, onde se prioriza muito mais a pesquisa acadêmica, o estudo dos livros, e tentar fazer aquele conhecimento de cima para baixo. A nossa formação é dentro desse pacote, né, positivista, né? E aí, o que parece, né? De repente, a universidade ou os grupos meio despertando, né? Agora nós precisamos ter, porque assim, até então, assim, nós tínhamos pouco, eu com ela 16 anos, um pouco se debatia a extensão. E agora, nós temos recursos para a extensão da universidade, do Proeste, o recurso não é utilizado, porque as pessoas não sabem utilizar o recurso do Proeste. Entendeu? Então, assim, eu venho para cá para aprender um pouco como que nós podemos superar, ou tentar superar, porque eu acho que não é uma coisa, não é aqui que eu vou conseguir superar, acho que é um processo histórico, um passo a passo, que a gente vai conseguir tentar buscar, dentro desses percursos aí de centenas, de dezenas ou centenas de anos, a formação da universidade, de um caráter, né, de cima para baixo, de formação de doutores para explicar para o mundo e para a sociedade mais empobrecida o que eles devem fazer na vida, né? Ou seja, nós somos os mestres, nós somos os doutores, nós explicando para o jardineiro, para o operário, o que ele deve fazer, né? Então, assim, eu acho que é um outro momento. Nós temos que aprender a como que faz isso, como que a gente chega nesse sujeito, né? E pensando no Amapá, nós temos um campo muito fértil para fazer a extensão. Né? Isso é uma grande questão. Muitas vezes, nós tentamos fazer as pesquisas, sendo que ali tem ambiente da extensão. Por exemplo, nós temos uma variedade de populações tradicionais amazônicas, certo? Que podemos fazer uma construção de diálogo
mas nós temos essa dificuldade de construir um diálogo. Nós vamos para a pesquisa, nós vamos fazer a pesquisa. Muitas vezes a nossa pesquisa é uma extensão. Apenas a gente está com dificuldade nesse link de inserir a extensão e fazer esse percurso metodológico para poder fomentar a pesquisa. Eu acho que é uma construção. Pensando aqui com vocês e tentando absorver o que vocês estão, a experiência de vocês, como é que eu faço a construção para dentro com as populações tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, extrativistas, campesinas, tá? O que nós temos ali naquele ambiente, naquele território, como nós podemos construir uma extensão que, de fato, assim, uma extensão que ajuda esses sujeitos. É claro, nós já desenvolvemos isso, não vou dizer que não, né? Temos coisas a desenvolver, mas acho que ainda falta esse link, né? Do que é entender a extensão. Às vezes a gente fala, nós fazemos a extensão, mas sem saber, de fato, que nós estamos fazendo a extensão. Nós temos projetos, hoje, dentro do Amapá, por exemplo, sobre a questão da produção do cacau nativo, né? A produção do açaí, enfim, temas, populações e grupos que, né, dentro dessa sócio-biodiversidade, produzem a sua existência, a sua vida, a sua reprodução social, e o que o PPGDAS, por exemplo, pode contribuir, o que o programa de pós-graduação na geografia ali pode contribuir nisso, né? Fazer com que os nossos acadêmicos se envolvam, né? Porque também nós acadêmicos, de uma forma que nós somos formados dessa forma, nesse contexto positivo, nós também acadêmicos formados nesse contexto positivo e tem dificuldade de entrar lá dentro, pisar lá dentro, de querer ir para as comunidades. Então, assim, acho que é um problema coletivo. Mas é um problema coletivo que é uma formação histórica nossa. Particularmente eu vejo isso. Posso estar enganado, mas a minha concepção é uma formação histórica, né? Como nós nos formamos e como que hoje nós precisamos resolver ou amenizar nossos problemas. Perfeito. Obrigada. Sim? Aí já tinha duas pessoas. Tu já tinha levantado antes, né? Deixa eu ver. Faz bom tempo. Eu vou zerar aqui. Posso passar minha função? Bom dia, eu sou Evaldo, sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no campus de Marabá. E... Oi, Karina. É que a caravana paraense se anima, né? Tem para minha banca de mestrado também. E estou como coordenador do programa de pós-graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano da Amazônia. Vamos receber alguns de vocês de SEDES lá em setembro. E, assim, pensando um pouco da experiência na pós-graduação em termos de extensão, primeiro reconhecer que as diretrizes mudaram bastante, que reconhecer o impacto social como uma dimensão relevante na pós-graduação, e que se coloca no desafio de como diferenciar a extensão na pós-graduação, porque pós-graduação e graduação podem trabalhar junto, mas também a gente tem que pensar qual é a tarefa que deve cumprir cada um, principalmente diante da CAPES, né, de fazer um trabalho que inclua todo o colegiado da pós-graduação, que perceba que a partir das suas áreas de concentração das linhas de pesquisa é possível que a extensão reverbere nas disciplinas da pós-graduação, né, como de forma mais específica, que reverbere nas nossas agendas de pesquisa do ponto de vista mais regional, e que incida também na estrutura curricular dos cursos de graduação, na medida que o curso passa a dialogar mais com a questão regional, né, no caso aqui da nossa área agricultura, né? E do ponto de vista da extensão, dos desafios da extensão na fronteira, né, nessa perspectiva analítica de fronteira agromineral da Amazônia, de Amazônia desmatada, nós temos feito um trabalho de reconhecer a questão fundiária como uma questão extremamente relevante, né, do ponto de vista do diálogo com a sociedade, seja urbano, seja rural. É a sociedade que tem a maior concentração fundiária do país, né, com o Mato Grosso, isso reverbera também nas cidades da região, e então nós somos tragados, né, pela sociedade para resolver esses desafios, e a gente tem que sistematizar da melhor forma possível o que nós estamos fazendo diante desses desafios. Nós temos colocado a questão da emergência climática no centro desse debate, como ele impacta nos territórios. Então, nós temos feito um trabalho de reconhecer como as pessoas
vê a contaminação dos rios pelo garimpo ilegal, assimilam o desmatamento e excesso, e como isso muda os ciclos de produção agrícola, como muda os fluxos da cidade. E temos diagnosticado também a questão da produção, da transição agroecológica como uma medida de planejamento a partir dos territórios, que altera um pouco o contexto dessa relação a partir de uma hegemonia da produção mineral e agrícola voltada para o comércio externo. Um exemplo nós temos feito muito trabalho junto com o governo federal, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o INCRA, temos recebido alguns recursos descentralizados para isso. Eu tenho coordenado hoje, né, desde janeiro, estou coordenando um projeto com um acampamento de reforma agrária do MST, chamado Terra Liberdade, que é um acampamento de reforma agrária, mas tem 8 mil famílias cadastradas numa vila, então é um desafio urbano-rural. E o nome do projeto é Quintais Produtivos, é uma política pública vinculada à transição agroecológica junto a mulheres. São 8 mil famílias cadastradas, quintais produtivos foram aprovados por 200 mulheres. Então, já pensando aqui que está acabando o tempo, colocar um desafio interno, desafio externo, desafio interno. É a universidade conseguir se adequar ao tempo da política pública, para conseguir que a política pública chegue aos territórios. Essa semana eu estou tentando encaminhar o processo para que a gente receba o segundo desembolso antes que acabe o recurso do Ministério, e os técnicos estão em greve. Então, todos os procedimentos que precisam ser encaminhados do ponto de vista de atividades meio, né, para receber esse recurso, está sendo feito pela equipe do projeto, né, com apoio um pouco reduzido dos técnicos, porque eles estão em greve. E, do ponto de vista da relação institucional com o território, né, o principal desafio é tentar fazer, né, desse limão a limonada, dessa quantidade de recursos pequenos diante dos desafios do território, algo que se torne mais expandido do ponto de vista dos resultados, né, que não atinja somente as comunidades familiares. E fazer com que o poder público também perceba que uma política pública vinculada às mulheres, no sentido contra-hegemônico de transição agroecológica, tenha, né, os mesmos recursos de políticas vinculadas ao agronegócio, de políticas vinculadas à associação majoritariamente constituída por homens, né, coordenadas e comandadas por homens, como acontece em outros ministérios. Então, assim, são vários desafios, né, e do ponto de vista dos resultados, são resultados políticos, mas do ponto de vista acadêmico, para a pós-graduação, é interessante que a gente muda a perspectiva de ter não somente a produção bibliográfica, né, mas também uma produção técnica, né, que gera resultados no território, que gera resultado para a academia, né? Então, o tempo todo nós estamos instigando os professores a se vincularem também a esses projetos, a essa forma que nós estamos diagnosticando a região, e ao mesmo tempo pensar como que chegar no território não é somente fazer um projeto que vai distribuir bolsa, auxílio, ajuda de custo para professores e estudantes, mas que a gente também vincule as pessoas que estão fora da comunidade acadêmica dentro de um projeto de extensão, porque a extensão, sem a participação dessas pessoas na coordenação, também não faz muito sentido do ponto de vista, né, que é pensar a extensão do ponto de vista mais crítico, né? E aí, então, nós temos não só formação, mas também diálogo, diagnóstico de solo, enfim, tudo isso sendo pensado também como demandas físico-financeiras de um projeto de extensão, e, como vocês já relataram, né, sempre tem um orçamento muito mais restrito do que geralmente tem outros braços aí das ações finalísticas da universidade. Obrigada. Temos a nossa colega, depois o Zé, que está inscrito aqui também. Bom dia, gente. Eu peço desculpas a Karina, que foi as apresentações antes, e Karina, porque eu não consegui chegar no momento das apresentações e só das falas. Eu sou Ruth Atari, da UFRN, sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e do PPGAL. E atuo na linha de configuração regional e atração e cidadania. Então, que é a linha que nos vincula a... E quando eu faço esse destaque é porque o programa e o curso, depois do novo currículo que está em implantação no seu terceiro ano,
ele tem seguido um caminho, uma vertente muito voltada para projetos de arquitetura e tecnologias. Tá? Então, temos uma resistência, temos um grupo consolidado na área do planejamento urbano territorial, na graduação e na linha da qual fazemos parte na pós-graduação, eu e outros colegas do departamento. E no que diz respeito às ações de extensão, o currículo A6, que como temos chamado, está no mapa agora, ele está no seu 3º ano e estamos, né, fazendo o exercício de convencer os demais colegas que a extensão não pode. Porque não é dificuldade. Porque como somos um curso inserido no departamento do Ciência e Tecnologia, as engenharias todas, e nós colocamos, somos os primos pobres de vocês, não temos direito à verba, não tem recurso, então as engenharias dominam, inclusive, quando há distribuição, chamadas internas, a distribuição de recursos para financiamento de pesquisa. Sobra quase nada para a gente, inclusive por conta daquela discussão que tivemos ontem. Né? Quem publica nos periódicos indexados? Os engenheiros. E quando sai a contabilização do centro, o financiamento não vem para nós, vai para os engenheiros sempre. É um processo que segue. Então, nós seguimos nessa resistência. Mas, na arquitetura, nós já fazemos no nosso grupo, né, que chama, nós temos uma articulação que temos o grupo urbano e territorial e regional, também tem uma parcela, para pesquisa, um grupo de pesquisa que chama Ecoata, e no laboratório de habitação que chama Labial. Em torno desses 2 núcleos, nós desenvolvemos nossas ações de extensão, seja na graduação, seja na pós. E esse diálogo tem sido muito bom, né? Sentimos que cada vez mais perdemos recursos, mas também continuamos nos fortalecendo. Temos uma adesão muito forte dos alunos de graduação, aos nossos projetos de extensão, né? E esse ano, inclusive, aproveitar a Karina ali, vamos sediar o Favela, não sei se ela já fez propaganda, né? Tem outros colegas aqui em parceria com a Campina Grande e tudo, então, que tem a ver com essas nossas ações articuladas, tá? E elas se articulam em torno do que eu já mencionei, laboratório de habitação. Então, nós coordenamos projetos diferentes e nos articulamos de forma em parceria com os outros, né? Eu particularmente coordeno um projeto de extensão que chama Fórum Direito da Cidade. E a composição desse projeto com alunos da graduação e da pós, e egressos da pós, que inclusive hoje estão fazendo os de mestrado, tem alguns fazendo doutorado e outros, mas voltam e continuam vinculados, fazendo atividades conosco. Então, temos conseguido manter esse diálogo com resistência, a nossa trajetória de extensão já é bem forte, e com isso a gente mantém os vínculos, como o Lívia mencionou, com o Observatório da Metrópolis. Na UFRN, hoje, nós temos um ganho importante no campo que atuamos muito fortemente na discussão de políticas públicas, na discussão do problema da moradia, né, com as regulações, e estamos fortalecendo um diálogo com quem vai reduzido ainda no Tudo Direito Público, né, que também abriu um projeto de extensão, estamos fazendo ações com parceria e com o Instituto de Políticas Públicas, né, que a gente viu aqui, SARA, então, a gente tem um diálogo com políticas públicas, o direito público e a arquitetura, e a gente assim desenvolve. Nós seguimos desenvolvendo nossas ações que são fortemente centradas. Quem conhece Natal sabe que é uma cidade litorânea pressionada pelo mercado imobiliário e mais ainda hoje pelas dinâmicas de marés. Então, nós temos uma luta de décadas, né, discutindo problemas de ocupação na faixa litorânea. E se acumula, né, e continua a pressão mais do que diminuir, apesar dos alertas. Né? Agora temos uma parceria muito interessante com o professor da área de engenharia ambiental recente, que é o professor venerando especialista nos estudos da maré, da erosão costeira, e a gente tem ampliado este debate, né, sobre a ocupação nas encostas. Aquelas imagens apresentadas por Rodrigo, parece que eu estou em Natal, né? Eu parecia que eu estava vendo o mesmo contexto, estava em Natal. Os mesmos debates que a gente realiza lá, porque são fortes. E a nossa ação de extensão na universidade, nas entidades dos arquitetos, antes nas fotos, hoje quase nula, aconteceu no enfrentamento dessa discussão da ocupação da orla há algumas décadas atrás.
Então, essa tem sido a nossa ação, e a gente vê o fortalecimento dela já na pós, embora, né, nossa pós tem 4 linhas, a nossa linha é uma, então a gente tem um quarto na configuração dos professores. Mas, à medida do possível, a gente vem conseguindo adesão de professor da área do conforto, né, que está trabalhando, por exemplo, com o impacto das energias renováveis via eólicas nas comunidades, em Cambuído, então a gente tem atraído algumas professoras para trabalhar com isso. Os mais distantes ainda continuam sendo os professores de projeto de arquitetura da linha pura, mas com as outras linhas a gente tem conseguido dialogar com os professores, né? E para nós, só para finalizar, é muito difícil, porque eles costumam dizer, não, nós somos professores de projeto, como se projeto urbano também não fosse projeto. Tá? Então, eu acho que esse é um problema que não é só nosso, e a gente tem que dialogar, mas temos, vamos aos poucos, e a extensão, sim, tem sido um braço forte para nós. Perfeito, Ruth, obrigada. Zé? Eu também cheguei mais tarde, né, parando um pouco a apresentação da qualidade também sobre o tema da avaliação. A Karina não está me enxergando, Peraí. Não? Não? Ah, mas só para ela te dar um oi aqui, ó. Aí, ó. Eu faço parte do programa de planejamento urbano, que na verdade ele envolve 2 programas na Universidade Federal do Paraná, Curitiba, o programa de planejamento urbano e o programa de política pública. Os 2, até o da política pública, recém-criado também na Curitiba. Em Curitiba eu coordeno um projeto de extensão chamado Escritório Popular de Planejamento e Engenharia Urbana, e esse projeto ele integra o que a gente chama de uma articulação extensionista com outros 4 projetos de extensão. Um projeto de extensão do direito, que é o MAJUP, o Movimento de Assessoria Jurídica Popular, o escritório modelo da arquitetura, que é o Caracol, e um projeto de mapeamento de cartografia crítica da geografia. Então, esses 4 projetos, o escritório popular mais esses outros 3, compõem o que a gente chama do plano teático. Foi premiado, inclusive, no primeiro prêmio de extensão da DUR, 2023. Planejamento territorial e assessoria popular. Então, a perspectiva justamente essa também de construir mecanismos de assessoria popular, de alguma maneira, construir também dinâmicas de planejamento conflitório. Também tem uma pesquisa junto, e aí bastante articulada com a extensão, que é essa pesquisa sobre planejamento em contexto de conflito, as incidências em políticas públicas, enfim, esse mapeamento geral. O Plantar tem um trabalho, porque é um grupo grande, no final das contas, a gente compõe 4 cursos, 4 programas, 5 programas de pós-graduação diferentes, vinculados, claro, pessoas nesses programas, e a gente às vezes consegue ainda contribuição de outros colegas em outros departamentos, enfim, geologia, saneamento. Então, a gente, nesse período, teve uma atuação em muitas comunidades, de umas 30, mais ou menos, urbanas, rurais, também territórios tradicionais, demarcação de territórios quilombolas, retomadas de terras indígenas, territórios faxinalenses, que é uma configuração também da comunidade tradicional comum no sul, enfim. E aí, enfim, finalizando a apresentação e passando para o tema, que eu gostaria de destacar, reforçando um pouco que o Evaldo falou aqui, que eu acho que é fundamental. Ele tem falado realmente dessa questão do financiamento, tem uma dimensão, eu acho que essa, eu não sei a avaliação de vocês, mas essa inserção da carga horária mínima de 10% da extensão da graduação tem causado talvez mais problemas do que solução. Uma carga horária bastante elevada, para viabilizar, inclusive, com que a gente, como docente, consiga atender os projetos de extensão, 10% da carga horária de cada aluno da graduação, e ela não veio acompanhada também de qualquer mecanismo de financiamento ou estrutura institucional. Então, esse é um ponto. A gente não tem isso na pós-graduação, mas tem uma mudança nos mecanismos de avaliação cada vez mais orientados para o impacto. Portanto, de alguma maneira, também essa atuação que tem na graduação ela vai batendo na pós-graduação e
sendo demandado, reivindicado também, e da mesma maneira, né, a gente teve agora um edital de extensão aqui do CNPq, que foi um edital para fortalecimento da extensão na pós-graduação, muito modesto, né, ainda. Tem o PROEST, mas assim, do ponto de vista do fomento na pós-graduação, um edital bem modesto, no nosso caso em Curitiba, apoiou 5 projetos. Então, enfim, né. E aí, enfim, a gente tem muito nessa linha também que o Valdo falou, descentralização, quando há interesse de algum órgão, um INCRA, né, no caso da demarcação territorial quilombola. Eu acho que é o nosso caso, talvez outros tenham conseguido emendas parlamentares, mas é um recurso também muito instável, porque você depende, especialmente da demanda que não é nossa da universidade, a demanda dos próprios movimentos, né, de fazer essa reivindicação. Me parece que ainda assim, esses recursos a gente tem conseguido viabilizar, de modo geral, bolsas e financiamento para a própria instituição. Mas eu acho que um ponto que o Evaldo falou é fundamental. Quer dizer, e as pessoas que estão atuando nos próprios territórios, as lideranças comunitárias, né, as pessoas que integram os movimentos, que dispõem do seu tempo também para estar com a gente nos projetos, né, que apoio tem. Eu acho que esse é um desafio grande. A gente tentou viabilizar uma regulamentação disso na universidade. Quando propusemos a regulamentação de uma bolsa para as lideranças comunitárias, o movimento do Conselho Universitário foi dizer, não, isso é proibido. Quer dizer, não era regulamentado, então não podia. Quando a gente propôs, vedar-se, objetivamente. Hoje não é possível você uma bolsa por uma liderança comunitária. Foi um tiro no pé a gente tentar regulamentar, no final das contas, né? Uma coisa... E, de fato, é uma visão, faço sempre essa rápida distinção, né? Tem aquela extensão inicial lá dos idos, a extensão assistencial, a universidade vai levar o seu conhecimento, passa por uma extensão extrativista, não somos nós que temos o conhecimento, é a comunidade, a gente precisa aprender com eles, aí aprende e depois vai embora, né? Vira as costas e nunca mais aparece lá na comunidade. Para aquilo que seria uma extensão popular, que vai entender que essa liderança comunitária é um docente, no sentido, né, da construção de um conhecimento compartilhado, tal como a gente também, para o estudante que está aprendendo, né, ali na comunidade, nesses processos. Então, eu acho que esse seria um ponto importante. A gente precisaria criar mecanismos de ter essa figura, né, desse agente popular, enfim, né, como pensando no AGPOP, no SUS, né, na saúde, enfim, você tem um agente popular de saúde, a gente podia ter um agente popular universitário, que é justamente essa figura que é regulamentada, como uma função, digamos assim, para que a gente possa ter, de fato, esse apoio às comunidades para que a gente consiga desenvolver esse trabalho. Então, estendi um pouco, mas acho que esse é uma proposta objetiva, assim, para a gente tentar incidir, né, nessa questão ter a bolsa para o especialista externo à universidade, né, essa pessoa sem a qual a gente não faz esse projeto, né, como bastante. Eventualmente eles são assessores parlamentares, alguma coisa que você consegue, né, mas nem sempre é assim, né. Obrigada, Zé. Não, ótimo. Eu acho que agora a gente tem quantas pessoas que não falaram ainda, colega ali. Um pouquinho as pessoas, né? Facate aqui. Tilane. Quem quer falar, pessoal? Bom, aqui. Então, eu sou Tilane, sou professora da Facate, mais integrada de Taquara, no interior do Rio Grande do Sul, ali perto de Canal e Gramado. A gente sempre usa esse referencial porque todo mundo, né, conhece Gramado, a Gramado todo mundo conhece. Então, fica próximo ali, 40 minutos de Gramado, né? E eu sou professora do mestrado em desenvolvimento regional. E eu estava até conversando com as colegas aqui no intervalo da dificuldade que nós temos para as questões extensionistas, né? Nós somos uma universidade muito pequena, muito centralizada, tudo é a partir da direção. Então, se a direção não libera, a gente não consegue fazer. O mestrado não tem verba própria, né, para nada. Então, o que a gente consegue, às vezes, é articular um pouquinho com a graduação,
Então, a gente hoje tem uma professora da psicologia que conseguiu, por meio da graduação, fazer um projeto de extensão das escolas, né? Temos um professor da engenharia de qualidade, né, que também conseguiu fazer um projeto de extensão relacionado às questões climáticas também com as escolas. E fora isso, a gente não tem nenhuma possibilidade, não existe, e os professores não têm interesse, né? A maioria dos professores falou em extensão, eles não têm interesse. Nós somos um grupo apenas de 8 professores, né? Então, um número de professores muito reduzido, com uma demanda muito elevada em termos de projeto, de aulas e funções administrativas, né? Então, a gente não consegue fazer extensão na pós-graduação. Há uma limitação também com relação a chegar até as comunidades, as pessoas, as empresas, elas nos... Tipo, a função de vocês não é essa, é produzir conhecimento lá na pesquisa, né? A gente tenta, a partir dos alunos, fazer dissertações que tragam contribuições para a sociedade, mas isso muitas vezes não chega na sociedade, né? E, então, assim, é uma grande dificuldade. Então, assim, eu estou aqui ouvindo experiências que, para mim, não estão fora da nossa realidade, né? A gente não tem essa realidade de extensão, é muito difícil. É muito cobrado, mas é muito difícil. A maioria dos colegas, quando fala em extensão, não quer, porque a gente tem que fazer, na grande maioria, com os nossos recursos, né? Com um tempo que a gente não tem destinado à universidade, a maioria dos professores tem 20 horas apenas. Então, nós não temos horas para extensão. Então, além de não ter recurso, a gente também tem que disponibilizar a nossa hora, né, para outras atividades que a gente tem para fazer extensão, e aí ninguém quer. Então, há uma limitação muito grande, né? E há uma cobrança, na contramão disso, há uma cobrança muito grande em relação à extensão. Então, aqui eu vim, acho que mais ou menos na mesma linha do professor ali da Unicamp, né, tentar ouvir as experiências. Eu sou só professora, quer dizer, eu vou levar essas experiências para o grupo, né, para a coordenação do mestrado, tentar ver se a gente consegue viabilizar alguma coisa além dessas duas que a gente tem na graduação. Ótimo. Perfeito, Dilane. Obrigada. Mais alguém quer trazer alguma questão, gente? A gente, deixa eu ver que horas são. 20 para o meio-dia. Para a gente dar vários encaminhamentos da extensão, resolver a vida da extensão. Não pós-graduação. Mas eu acho que não sei se tem as meninas querem trazer alguma coisa, uma questão. Só rapidamente, meu nome é Maria, eu sou da Universidade do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Eu sou pós-doc da extensão, representando a nossa coordenadora. Estou na extensão desde 2019, quando eu entrei para o doutorado no núcleo de extensão e pesquisação de cartografias sociais. Ai, posso interromper? Pode. Como que é isso, o pós-doc da extensão? Achei tão bonito. Sou eu. Eu estou no planejamento urbano desde o doutorado, então eu trabalho com a professora Lidia Maciel, e a gente trabalha com comunidades vulneráveis, né? Eu sou assistente social de formação, diferente de todo mundo aqui, né? Então eu já trabalho com comunidades há muito tempo. Então, essa questão na extensão para mim foi um pouco mais tranquilo, né? A aproximação da comunidade e tudo mais. Os nossos principais parceiros é o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, né? A gente também tem o ProExt, né? O que ajudou muito, porque de repente a gente ficou rico para fazer extensão. E o que é bem bacana, assim, possibilitou bastante coisa. Nós trabalhamos em 4 comunidades, né, ligadas à prática da artes, né, também, e algumas demandas vindas do Ministério Público, né, e as nossas principais demandas, né, a nossa principal demanda, ela vem de que a nossa universidade, ela tem um núcleo de pós-graduação pequeno, são apenas 3 cursos, que é a engenharia biomédica, a física e o planejamento urbano, e todos eles participam do mesmo núcleo de extensão. E aí,
biomédico, físico e planejador urbano na mesma sala de aula é muito difícil, né? Porque e na sala de aula e nas comunidades, né, em ação. Né? A gente tem uma baixa adesão dos alunos, né? Isso é bem complicado. Esse ano, a extensão da universidade, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, ela passou a ser obrigatória, matéria obrigatória, né? Então, a gente começa com 40 alunos e termina com 13. Né? É muito desafiador, mas o mais desafiador é levar esses alunos para ação, né? Para a comunidade, né? Assim, esse ano que passou, eu toquei a disciplina da extensão junto com uma professora e a gente teve alunos, né, da biomédica falando, chegaram e falaram, professora, mas como é que faz? Como é que fala com as pessoas? Né? Porque são alunos de laboratório, né? E é muito desafiador, mas assim, acho que também tem essa questão de entender de fato o que é a extensão, né? A gente tem um problema bem sério, porque eles chamam muitas coisas de extensão na universidade, né? E nem tudo é extensão, né? Muitas coisas que não envolvem a comunidade, enfim, acho que a gente precisa partir disso, né? O que é a extensão universitária, né? Como fazer a extensão sem o assistencialismo, né? Eu acho que como assistente social a gente precisa pautar isso, né? Porque muitas vezes uma entrega de cesta básica, uma festinha de fim de ano é chamada de extensão, é colocada em artigos científicos chamando de extensão, né? Isso é complicado, acho que a gente precisa rever, né? Como trabalhar, né? Que eu já falei, o engajamento dos pós-graduandos, da graduação é extremamente difícil, na pós-graduação é muito mais ainda, né? Porque o pós-graduando ele está envolvido também em todas as outras questões da pós-graduação, né? E chamar esse pós-graduando para o território é delicado, né? E como fazer extensão sem ocupar o lugar do Estado? Que a gente tem visto muitas práticas, né, que a gente acaba não tensionando o Estado na necessidade das comunidades que são atendidas e ocupa o lugar do Estado, deixando aquilo, né, fazendo o trabalho que tem que ser o Estado que tem que fazer. Então, é um tensionamento que a gente tem feito numa cidade muito conservadora, que é São José dos Campos. Né? Tem pessoas lá que não conseguem nem ouvir o nosso nome. Então, é uma cidade elitista, né? É uma cidade, a primeira cidade inteligente do Brasil. Então, né? É lindo. E a gente trabalha hoje em todas essas 4 comunidades, são comunidades que estão em fase de intencionamento de regularização fundiária. Então, são comunidades que não têm água encanada, não têm energia elétrica e por aí vai. Então, esses tensionamentos têm acontecido de uma forma, às vezes, lenta, às vezes mais calma, mas é um papel que a universidade vem desempenhando. E a gente também faz essas interligações entre graduação e pós-graduação, porque a nossa pós-graduação é um grupo pequeno e os professores, a gente tem um professor específico da arquitetura que é muito engajado com a extensão e ele tem dado muito apoio para a gente nessas execuções e tudo mais, então tem sido bem bacana. Eu acho que esse é o tempo. Coitada, ela saiu. A ideia agora é passar para a Karina. Karina, a Dani teve que ir ao banheiro e o banheiro do pavimento está fechado, então. Tudo bem. Gente, eu queria pedir para a Dani para poder falar uma coisa muito rapidamente para vocês. Assim, a gente, obviamente, não vai ter tempo de organizar a revolução, mas eu não queria deixar de fazer uma fala aqui, pegando um gancho que eu acho que vai ser importante para estimular essas falas de finais de vocês e a gente entrar num estado de gestação do que poderia ser um novo ciclo ampuriano de compromisso radical com a extensão. Acho que vocês veem a lâmina aí do slide, né? Tá dando para enxergar. Eu não queria, obviamente, encher de texto, mas era só para contar aqui uma coisa muito rapidamente para vocês e sobre o fato dessa nossa diretoria estar empenhada nesse assunto. Assim, né? Vocês viram o professor Zé Ricardo, nosso presidente de todas as oficinas, nos prestigiou com essa aqui. Eu acho muito bom, porque ele foi o primeiro premiado
no prêmio das extensões todas da PUC, que aconteceu em 2023, como ele estava falando aí com o Plantear, né? Isso vai muito além do que é essa ideia de prêmio. Ninguém faz extensão pensando em prêmio, né? Mas estou aqui dizendo para a gente não esquecer que teve um ciclo todo na PUC, como eu falei para quem estava aí no início, se iniciou nessa cidade aí, nas margens desse rio, muito influenciado pelo professor João Rovati, na presidência da ANPU, do saudoso Rodrigo Simões do CDPLAC, que faleceu, né, ainda dentro da diretoria. Mas só para lembrar para vocês, já que a gente começou a viver um ciclo de compromisso ampuriano com a Ampur aí nessa cidade, estou achando que agora é hora de renovar votos e vai ser muito legal contar com vocês para a gente pensar nisso. Nos 40 anos de Ampur, né, o primeiro ano Ampur que teve uma sessão temática foi o de 2017 aqui em São Paulo, que teve oficinas e práticas, que foi muito legal. A primeira vez que a gente fez oficinas práticas de visitas aos territórios em que as pessoas estão trabalhando, né? Como eu falei para vocês. E tem uma coisa super bonita num livro que o João Rovati organizou, contando que, obviamente, o autor mais citado e na sessão temática, e como tem sido nos eventos da Ampur, sempre é o Paulo Freire, que é a quem a gente pede as bênçãos para falar de extensão nesse país e na América Latina. Hoje foi importante ver o Zé falando da extensão popular, né, da possibilidade da universidade, dos agentes extensionistas como agentes populares no território. Achei isso talvez seja uma forma da gente pensar esse novo ciclo. Mas eu queria contar para vocês, e aproveitando a fala da professora Lívia Miranda, ela falando da gestão passada, né, e a coisa da extensão não ter tido necessariamente no CPPUR um espaço assim claro, mas queria dizer que o primeiro CPPUR que aconteceu, que foi em 2002, né, já a gente só teve em 2016 um debate que era esse aí em Porto Alegre, há 10 anos atrás, com o debate da extensão. E vocês já notaram que no nome do CPPUR a palavra extensão não aparece. Ele é um Seminário Nacional de Avaliação do Ensino e Pesquisa. Essa foi uma provocação importante há 10 anos atrás, feita pelo professor João Rovati, para a gente não deixar esquecer, né? A extensão nesse seminário, assim. E foi nesse seminário que saiu um grupo de trabalho a partir da assembleia que houve, foi coordenado esse GT3, pela professora Luciana Lago, para discutir os rumos do ensino, da pesquisa nos estudos regionais e urbanos e essa relação, a vinculação com a sociedade. Desde então, a Ampur fez livros organizados pelo João Rovati e a Camila do Otaviano, em 2017 e 2019, que foram fazendo balanços da produção extensionista nos nossos eventos do Enampur. O Prêmio Extensão já aconteceu 2 edições, mas eu queria aqui dizer que foi muito legal ouvir todo mundo, em nome de nós três, né, o Dânia, a Ana Elísia, porque a gente veio do paralelo 0 ao 30, né, nessa discussão, assim, desde de Macapá até agora, passando pelo Cariri, a Porto Alegre, né, passando pela discussão da assistência, né, do trabalho social, começamos com o direito, falando da medicina, entramos no desenvolvimento regional e a geografia. Não queria deixar de destacar esse compromisso, que é um compromisso nosso, eu acho, para nós aqui convertidos. É um compromisso transsetorial e territorializado, como diz o professor João Rovati, mas, acima de tudo, é um compromisso para além do produtivismo e para o interesse que é esse, como diz a professora Luciana Lago, da desestabilização que a extensão pode provocar na pesquisa, né? na produção científica e nas relações humanas e sociais. E aí eu deixo aqui essa pergunta que está destacada em negrito no final para a gente pensar o que é que a gente faz para renovar esse compromisso depois desse primeiro ciclo, essa primeira década da Ampur, no campo da extensão. Como é que a gente renova esse compromisso? Montamos um novo grupo de trabalho, vamos munidos de cimento e lágrima para o próximo Enampur, na UNB, vamos pensar o que é que a gente vai fazer, brigar por pós-docs extensionistas, como a gente ouviu agora do Cariri, né? O pós-doc com uma boa
uma boa bolsa, né? Brigar por bolsas de extensão, no aperfeiçoamento, né? E no apoio pedagógico, e eventualmente, como a gente tem feito agora aqui na USP, ainda não conseguimos, mas estamos querendo algo assim. Então, queria ouvir de vocês, eu, Annelise e Dani, o que a gente faz. Obviamente, ninguém precisa ter solução, mas se alguém tiver ideias, né? Temos pessoas aí que são musas extensionistas, vou convocar as amigas, Lívia, a Ruth, para, se estiverem pensando em coisas, falarem, os amigos todos do Norte. Diga. Não, estava pensando, é que são muitas coisas que vêm, né, gente? Impressionante. Então, a primeira coisa que me ocorre é a gente pensar para já, tipo assim, próximo encontro, próxima estratégia de interlocução. Né? Acho que a gente tem que ter uma estratégia de interlocução mais continuada, vamos dizer assim. E foi muito legal também observar que tem pessoas que estão já no campo extensionista uma vida inteira e também colegas que vêm aqui escutar. Então, eu sempre prefiro olhar pelo lado esperançoso da coisa, de ver que nem a colega da faculdade estava dizendo, né? Poxa, ninguém se interessa pela extensão, são poucos. Mas é também nesses momentos que os colegas também se aproximam, né? Que eu acho legal. Não faço extensão, mas eu quero fazer, né? Eu estou vendo que é uma possibilidade. Então, eu queria só sinalizar que eu achei isso bem positivo. Mas eu acho, Karina, que tem essa questão da gente tentar articular uma maneira de conversa, assim, porque, por exemplo, vai saindo, né, conjunto de agentes, questões financeiras, a estrutura institucional que não dá suporte, que nem o Zé falou, né, então tem a regularização, mas aí é uma estrutura institucional que não te permite fazer todas as coisas que se quer. Então, são muitos pontos, assim, então a gente até falou ontem, assim, sobre a questão de talvez o levantamento da Ampur nos PPGs, a gente ter uma boa aba para a gente tentar organizar essa informação, como é que a gente, dentro dos PPGs, faz essa solicitação de informação para os colegas a respeito de projetos que estão acontecendo, e talvez já elencando quais são os pontos que nos interessam, ou pontos problemáticos. Então, tem os temas, tem essa questão, como isso está impactando na formação, quais são os principais desafios internos e externos que a gente está enfrentando, para a gente ter um certo banco de dados, né? Mas, claro, que não fique só nessa coisa do Google Forms, que a gente possa, talvez, inventar uma forma de se encontrar, ainda que virtualmente, né? Mas como se fosse um certo fórum, assim, que a gente pudesse estar trocando. Né? Uma das coisas que eu queria muito que acontecesse é a gente entender quanto custa a extensão. Então, se de alguma forma a gente, dentro dessa plataforma, conseguir ir colocando quanto custa as extensões, porque está custando. Nem que seja a passagem dos meninos, que eles estão colocando, né? Fundação, professor, né? Tudo, assim, porque cada extensão tem um custo. As poucas que têm o recurso têm isso de uma forma mais sistematizada, mas todas têm custo. E aí a gente não consegue dizer quanto que a gente precisa para cada extensão por aluno ou por ação, porque a gente não tem esse levantamento de dados. Aí eu queria fazer essa proposição, porque na hora que a gente vai escrever os projetos, os programas, tem tudo lá, só não tem os custos. E aí eu acho que isso é de propósito, porque na hora que a gente começar a colocar os custos, a gente vai mostrar do que a gente precisa. E eu acho que a Ampur, ela consegue articular um debate desse, assim, sabe? Nessa organização. Posso fazer uma das coisas que eu estava preparando para a tarde, né, foi o resultado da bolsa de produtividade de pesquisa. Não é muito novidade, porque a gente vai ter bastante desigualdade. Então, a química tem 76% dos seus pedidos aprovados, o planejamento urbano 46%. Mas o que me chamou a atenção também são as bolsas DT, que teoricamente elas são bolsas de desenvolvimento tecnológico e extensão. É uma mudança recente, né? As bolsas DT têm 37% de pedidos aprovados. É muito abaixo da média. A média é 53%. Então, também uma evidência, digamos assim, para essa priorização, né? E aí, no final das contas, eu brinquei aqui, mas a Dani, também a minha companheira, é professora na universidade também, né? Então, a gente brinca que a gente tem a Fundação Pontes de Faria, né? De fomento à extensão, que é o salário nosso que é tão
comum, né? É quase naturalizado. Total. A gente passa E gasolina. não entra no custo. E aí a gente começa a fazer esse levantamento. Assim, dentro de cada projeto que a gente for fazendo, levantar quanto que a gente está ganhando. Porque a gente não está, quanto a gente não mete. A gente está financiando base de conversa. Que a gente não tem. Inclusive, as bolsas de extensão para os alunos são um valor menor do que a PIBIC, né? Exato. Até isso também, até isso. 3, né? Assim, Não, são menos de quantidade, mas ainda na rural é R$700 a BIEST e é 800 a PIBIC. Ainda o valor é diferenciado, né? E aí tipo, a tem extensão uma é bem tendência foda de também. tirar, né, as bolsas. Porque agora, como ele é obrigatório, a tendência é que elas acabem. Vão Gente, e se vocês me permitem, e na pós-graduação, elas são inexistentes para a extensão, não é isso? Alguém conhece alguma? A gente tem um projeto. Porque, olha, aqui na USP, por exemplo, só para contar, o pós-doc nosso é pesquisa, ele não é pós-graduação, e a gente, aí eu vou já ouvir, eu queria ouvir a nossa. Ó, tem 4 mãos levantadas aqui. Eu também, sim. Vamos lá, sobre as bolsas de extensão na pós. Com Karina. Eu queria ouvir de vocês se tem bolsa de extensão na pós. Por exemplo, o pós-doc de extensão aqui que me chamou a atenção, no Cariri, né? Se ele era já voltado claramente assim, com essa palavra extensão, ou é ela que se reconhece? Não, eu sou da extensão, eu sou bolsista da extensão e a gente tem uma iniciação científica também. Isso. É Proeste. Eu só ninguém. Bolsa pós-doc de extensão e iniciação científica via Proeste. Via Proeste. Demorou. Aí vou fazer a pergunta indiscreta. É o valor do pós-doc federal, que é aquela casa dos 5.200? Estou perguntando isso por... A nossa IC, o valor é menor, de fato. A nossa IC, o valor é menor. E aí, como é que a gente faz para o cara que está segurando a extensão, ele não ser um cara que está necessariamente só no mestrado, na pós-graduação estrito sensu, né? Um cara no mestrado e um cara no doutorado, uma pessoa, né? Nessa condição. Aqui na USP, por exemplo, dentro do nosso laboratório, a gente está lutando pelas bolsas de treinamento técnico que foram acontecendo com o FINEP, com o FAPESP, etc., a agência estadual, com as emendas parlamentares, né? Eu fui inventando essa coisa de modalidades também, acabei operando, me rendi a uma coisa que eu falei que nunca faria na vida, né? A extensão nos coloca de joelhos, né? Você fala que não vai fazer, mas me rendi, e sobretudo porque queria fazer obra, não queria também fazer projeto apenas, mas aí tem essa briga, porque aqui na USP a gente tem para os alunos de pós-graduação a bolsa de aperfeiçoamento no ensino, né? Que eles são os nossos assistentes pedagógicos. A gente está lutando agora por essa bolsa do programa que chama PAI, que é o Programa de Aperfeiçoamento no Ensino, para ter um programa de aperfeiçoamento também na extensão. O aluno da pós-graduação ter um apoio para ir a campo com esses professores e não fazer isso só, sem, né, a condição. E aí queria muito ouvir vocês sobre essa possibilidade desses apoios assim que a gente, vocês têm e veem possibilidade de escalonamento assim. Uma coisa que a gente tem feito lá é sempre trabalhar todos os editais, sejam editais de pesquisa, a gente sempre faz tentando modelar a extensão dentro desses editais de pesquisa. Porque como você não tem nenhum edital de extensão, então a gente vai universal, vai com a extensão e tenta fazer essa coisa casada. E assim a gente tem algum fôlego para apoiar essas atividades de extensão. Mas sempre assim, disfarçada de pesquisa também. Eu queria contribuir com quando chega no financiamento, né, aperta todo mundo, né, se vê como é que funciona. Lá na UFRN, a UFRN tem a chamada de pesquisa, que é de setembro a agosto, PIBIC. E aí você renova o projeto, a avaliação da cota de bolsa é avaliada pelo LAS, pela produção,
E tem a chamada de extensão, que é no início do ano. Só que só são 10 meses. Então, é de março a dezembro. Tá? E nós, professores, temos que fazer esse projeto nas férias. Certo? Porque é o período que aí a gente vai, tem férias ou não, nós estaremos trabalhando para esse projeto nas férias. Mesmo assim, quando a universidade, que aí não tem avaliação pelo currículo, é avaliação pelo projeto a partir dos avaliadores ad hoc. O que acontece? E é que todos os projetos praticamente são aprovados para financiamento zero, inclusive na Bolsa. Às vezes, alguns conseguem só uma Bolsa. Né? E o curioso é que agora que tem a curricularização da extensão, que poderia ser estimulada, até antes da pandemia, ele abria para até 2 bolsas, agora é só uma para todo mundo. Então, tem aí uma distribuição, depois tem quase metade desse ano não recebeu nem bolsa. Tá? E aí os trabalhos também vão sendo tocados. E uma outra parte, no caso da coisa, que eu acho que é isso que a gente tem que focar, porque vai seguir na pós, mesmo nós que temos conseguido manter esse diálogo, graduação e pós, por conta do interesse dos alunos, as pautas, né, que atraem. Então, as disciplinas, os componentes curriculares que são cadastrados como institucionistas, ou os professores responsáveis, quando demandam recurso para auxílio estudantil, a extensão nega. Aí o professor tem que entrar com recurso. E está cadastrado no currículo como extensionista, que tem um programa que tem que se deslocar. Então, tem uma discussão muito séria aí, que é a coisa do financiamento disso. Tá? O financiamento da própria universidade, para além do PROEST, para além de outros recursos adicionais. Né? Como que as universidades estão se estruturando para, de fato, financiar esta curricularização. No caso da UFRN, não está certo. Tá? Este ano, a universidade inteira parou em qualquer atividade de campo, porque toda a universidade não tinha renovado o seu contrato de manutenção, os veículos estavam parados. Então, fomos, eu fui no meu carro, a outra colega, uma aluna tem carro. Tá? Então, essa discussão do financiamento é super importante, porque você abre, né, estabelece uma data X para começar a implantar a curricularização, você não dá o suporte. Né? E fora esse deslocamento, só tem algo que é um pouco diferente do relatado aqui. A bolsa de extensão da UFRN é igual que ela tem exatamente nivelada, então é igual. Mas a dificuldade para conseguir está sendo muito difícil. Então a gente tem que trabalhar muito com alunos voluntários, em pós de graduação, tá? Não há mais bolsa, financiamento para isso, não. E o mais grave é a coisa do financiamento do próprio ensino, para a extensão. Que a universidade não está conseguindo responder. Também pontuar, a gente hoje também tem uma paridade da bolsa, graduação de pesquisa e extensão, elas são a mesma da FSJ. Acho que nesse último edital foi conseguido dar a bolsa para todos os projetos de extensão, uma, 2 bolsas, então isso também foi uma coisa, porque tinha um projeto que ficava com 5, tinha um projeto que ficava sem nenhum. Eu acho que essa é uma construção que tem sido feita, é um exercício de distribuição das bolsas, isso também é uma coisa importante. Mas, pela própria pró-reitora de extensão, comentando que a tendência talvez seja de acabar por conta justamente dessa curricularização. Então, isso vai mais dificultar ainda mais. Outra coisa que a gente tinha específico na UFSJ, que era muito interessante, foi o projeto de criação e circulação artística, que a gente tem pela Pró-Reitoria de Extensão. Ela aconteceu, acho que umas 5 edições, eu ganhei 3 projetos desses que eu entrei no pleito, e ali a gente conseguia ter projetos de iniciação artística, onde a gente conseguia trabalhar também com a extensão, e foi um trabalho que foi muito interessante, porque ele abre possibilidades para a gente articular de outras maneiras, como ele é criação, e a gente possibilita criar mesmo novas possibilidades de atividades, né? E a gente conseguiu, no tempo, angariar que essa bolsa também pudesse ser incorporada para alunos de pós-graduação. Então, isso foi um ganho, né? Era uma bolsa pequena, R$700, mas para quem está sem bolsa nenhuma, às vezes é uma ajuda de custo que já faz uma diferença. Então, a gente conseguiu fazer esses pleitos, então foi uma coisa que há algum tempo foi se
sendo incorporada. Mas é uma bolsa que parou de acontecer por causa dos cortes, de novo. Então, a gente ganha riqueza, aí corta o custo, aí a gente perde a conquista. Então, a gente está nesse momento agora de novo de vácuo, onde não tem mais esse projeto, mas é uma possibilidade interessante dentro da própria Lei de Extensão. Tá? Temos a Ana, Cristina, e o Zé que quer fazer uma sugestão também de encaminhamento final. Assim, talvez eu vá desviar um pouco da questão do custo, acho que é uma questão super relevante, mas eu acho que também tem uma questão que está atrás disso, que é a disputa por esse recurso. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que não só ficar pondo em questão a ausência desses recursos, mas pensar como que a gente pode criar uma narrativa junto à sociedade que legitime também o investimento numa perspectiva da extensão. É sempre muito rico escutar as experiências, né? E a gente começa a perceber que a gente não tem acesso a um coletivo de experiências. Não é um Forbes. Não é um Forbes, não é. Mas eu acho que talvez, pensando na uma estratégia seria criar uma campanha de comunicação dessas experiências. Como que elas vêm se fazendo, sabe? Assim, usar a plataforma, como olha, projeto de extensão no Rio Grande do Sul, projeto de extensão no Acre, projeto de extensão, isso, publicizar mais essas ações para mostrar também essa modalidade de pesquisa, né? Porque essa disputa é uma disputa de narrativa e é uma disputa de adesão também. Eu acho que a gente sofre, como vários colegas colocaram, a falta de interesse das pessoas. A gente, por exemplo, aqui na URGS, nós somos um grupo extensionista mínimo. Nos falta corpo, nos falta professores que se juntem a nós e nos faltam alunos também. A gente está cada vez mais, a gente está com 5 pessoas trabalhando com a gente diretamente, mas é sempre pouco. Pela demanda que a gente tem, é sempre pouco, a gente não dá conta. E aí a gente está trabalhando diferente de outras experiências, há uma assimetria muito grande aqui nas experiências. Né? Você tem experiências como São Paulo, que vem de uma tradição lá da América, que tem, né, a Karina lá com um aporte já de chão, que é muito diferente da incipiência de quem está começando. Então, assim, eu acho que tem que ter uma proposta da ANBUR de divulgação dessas experiências para ir consolidando o campo da extensão e pesquisa no PUR, sabe? É a minha sugestão. Assim. Bom, que foi a Anelisa falou, porque eu pensei que também ia ser uma estranha no ninho, mas aí segue nessa linha. Eu pensei em dividir as estratégias em 2 grandes grupos, as estratégias relativas à gestão e a estratégia relativa à fundamentação do planejamento urbano regional. Né? Então, de gestão não vou falar mais, né? Concordo totalmente com as falas, mas a teorização dos fundamentos do planejamento urbano regional, a partir da expansão, a partir da extensão, ela vai possibilitar a gente problematizar a categoria região, na medida em que a extensão se pauta nos territórios, na abordagem territorial. E a abordagem territorial é paradigmaticamente o oposto da teorética da região. Né? Então, eu acho que a extensão tem um lugar de desestabilização teórica da área. Eu acho que a ANBUR precisa. E aí, mais particular, na medida em que a ANBUR assume essa desestabilização teórica, o campo e o rural vão se sentir mais na ANBUR, porque cá para nós é difícil, não é? Ou é urbano, arquiteto, ou lá fora, velho. Então, é isso. É isso aí. Muito bom, Cristina, maravilhosa. Eu quero concordar, sendo eu engenheiro, Não, mas isso historicamente tem, inclusive, eu não vou entrar nesse mérito, mas vários movimentos, né? Debate sobre essa. Enfim, né?
eu amo os arquitetos, eu não posso ficar, mas tem uma hegemonia, né? Eu acho que uma hegemonia do urbano, acho que é importante, a gente precisa de fato fazer esse movimento, né? Pensando assim um pouco concordo totalmente com essa ideia da desestabilização, né? Acho que uma questão que daí também passa pelo urbano, que é justamente essa percepção a partir dos territórios. Isso mudou, inclusive, a própria política urbana com a questão da construção da Secretaria de Periferias, né? Tem os planos populares, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Que o planejamento é esse novo, em que a escala não é a escala do master plan, do plano diretor, é a escala do território, da comunidade, e o que isso significa, inclusive, para a própria teoria do planejamento, não só para o entendimento do que é o urbano, o rural. Eu tenho, e eu acho que a gente tem que tentar fazer esse esforço, mas ainda assim, né, tem os seus limites de poder, né? Sendo bem objetivo, né? Claro, é uma associação, tem o seu papel, mas ainda assim continua tendo todas as estruturas internas aos programas, as estruturas institucionais, né? O que nós estamos procurando fazer é esse movimento tensionar isso, né? Desde que a gente assumiu, tensionar isso em direção a um fortalecimento e uma compreensão melhor da extensão, né? A Karina, quando compôs a diretoria, ela falou assim, não, essa eu vou abraçar, né? E a gente tinha justamente essa intenção. Então, assim, eu concordo também que não é um fórum, né? No Anampur 25, a gente tentou fazer porque assim, eu me lembro quando a gente foi receber o prêmio lá em Belém, né? Aí chamaram, plantear, não sei o quê, blá, só lá, quero certificar. Cara, ninguém sabe o que é o projeto. Ninguém viu, não sabe o que a gente faz, não está em lugar nenhum. Sai do certificado e que diferença faz você ter um reconhecimento em tese que não tem a menor ideia do que as pessoas não sabiam o que estava sendo entregue ali, né? Falei, não é possível. Aí em 25 a gente procurou fazer tinha nos totens, né? Que era aquela coisa do acesso aos projetos que foram enviados. A gente não colocou os premiados, a gente colocou todo mundo. Vai lá, você consegue saber quais projetos que estavam e tal. Mas também, foi no evento, acabou o evento, cadê a informação, né? Tá em algum arquivo do Drive de alguém. Então, eu concordo, não é só fazer o levantamento e ter, é justamente pensar nessa estratégia de comunicação. A gente está agora com essa proposta do podcast, eu acho que a gente poderia já, de primeira, assim, ter um compromisso de um dos episódios do podcast ser sobre a extensão. E a gente, seria assim, uma primeira, procurar os projetos. Outra coisa seria ter esse banco de experiências, de compartilhamento, etc., né? E aí, objetivamente, assim, né? Foi o que eu cochichei aqui, né? Da gente talvez sair daqui com uma agenda de uma oficina virtual, alguma coisa, né, Karina? O que você acha? Uma oficina virtual para a gente desenhar o que é esse levantamento. Eu acho que tem formas também. Sim, não tem. E o que mais que a gente vai, como que a gente vai levantar essa informação, inclusive já na perspectiva da disponibilização, da visibilização. Ou seja, pensar num formato em que as informações da extensão possam compor um banco disponível. Só um esclarecimento, esse formato, através da ANCUR, poderia ser o observatório? Lá o Observatório das Metrópoles? Não, acho que o observatório é INCT. Tem vários, né? Já tem vários INCTs que são... Mas na ANCUR, via ANCUR, é possível isso? A própria Karina está no INCT da produção da Casa da Cidade, que é outro INCT. Eu acho que é assim, para a gente não ficar dentro de um grupo, porque o observatório é um dos grupos que constrói, ajuda a construir a ANCUR, não é o único, né? Então, para a gente também não ficar em um ou outro, né? Tentar ser o mais abrangente possível, a gente pode colocar isso na própria página da ANCUR, eu imagino, né? Você ter uma estrutura de um acesso a... Eu acho muito legal, não sei se a Karina já divulgou isso para todo mundo, que é a plataforma de melhorias habitacionais que eles produziram
no INCT, que você consegue acessar várias experiências, enfim. Então, acho que a gente poderia trabalhar um pouco nessa linha, nessa perspectiva, né? Com uma ação objetiva e esse levantamento e disponibilização das informações de extensão. Mas acho que, assim, a primeira coisa seria fazer, a gente tentar sair daqui com, não sei se uma agenda já, mas pelo menos um indicativo, e que o objetivo desse encontro, a pauta desse encontro, fosse justamente desenhar a forma pela qual nós vamos obter essas informações e disponibilizar. Acho que seria. Lá com bastidor. E aí, Karina? Então, o tema a gente discute. Achei que é isso, né, gente? Compromissos todos assumidos. Foi muito importante o Zé estar aqui para nos ajudar nesse pensamento final. E eu não queria deixar de dizer que, além da oficina virtual tratar do debate do levantamento, a gente também pensar sobre essa incidência sobre o financiamento, né? Que ficou muito, assim, acho que a fala da Ruth agora no final deixa muito claro, né? A gente também não ficar discutindo só as nossas experiências sem a possibilidade delas terem mais lastro, assim. E eu queria reforçar a história do financiamento da extensão na própria pós-graduação, que a curricularização está muito ligada à graduação, e eu queria falar muito do lugar da minha própria experiência, eu como docente já atolada com muitas coisas do trabalho popular extensionista. Se eu não tiver alunos com maturidade para lidar com o conflito, né, para ter responsabilidade ética no território, uma permanência mais longa, é muito difícil conseguir. Né? E acho que essa presença desses alunos de pós-graduação, né, que estão, óbvio, como a gente sempre em formação permanente, é muito importante para esse lastro, assim, né? Não só esses alunos de pós-graduação, na experiência aqui nossa paulista, além disso, a relação com assessores técnicos também, né, nesse campo mais profissional mesmo do assessoramento, né, tem sido essencial para a coisa também ter relação com a própria profissionalização, né, futura, né, dessas pessoas. Queria finalizar aqui, gente, a minha fala, mas deixar para a Dani e a Annelise falarem as ultimíssimas palavras. Eu queria agradecer muito a possibilidade de ter estado com vocês aí em Porto Alegre e sentir o calor de vocês aqui, assim. Eu vou deixar um abraço para vocês, um abraço meio partido, que a mão tá ruim. Vai um abraço de uma mão só, mas vai um abraço de mão esquerda, que a direita foi para o Beleléu. Maravilha, Karina, que bom que deu certo. Queria agradecer muito, também dizer que a gente tem um processo no CPPUR de relatoria dessas oficinas, então todo esse conteúdo que a gente foi produzindo conjuntamente, isso vai virar um pequeno documento, né, onde a gente vai poder fazer essa síntese, depois a gente pode também fazer esse repasse, né? E eu não sei, acho que talvez deixamos esse indicativo, a gente naquela lista, tínhamos a lista de contatos, naquela que vocês assinaram. Não, isso que acho que é importante ter um contato. Não está na lista. Não está na lista. Não citamos. Porque para a gente fazer essa primeira reunião, essa primeira junção que o Zé falou, como que a gente vai passar uma folha, apesar de ter alguns colegas, depois que a gente, até amanhã, a gente vai encontrando esses colegas e vai divulgar aqui. E a gente não fica com espera. Essa própria questão é melhor, né? E aí, eu não sei data, eu acho, eu não consigo nem imaginar como é que vocês fazem essa gerência. Uma coisa daqui a quanto tempo? O que vocês acham? Acho que não é uma coisa complicada de a gente mobilizar, eu acho, assim, mas acho que é importante dar um tempo para quem não veja no CPPUR também tomar conhecimento. Mas o que você acha? Quanto tempo, mais ou menos, a gente fazer? Mês, 2? Dois. Ela tá lá. 2 meses. 2 meses. Começando o semestre, talvez. Isso. No início do próximo semestre. Isso, para a gente também não fazer uma nova coisa de férias, né? Novo trabalhinho nas férias, que a gente já tem poucos. E aí a gente entra em contato a partir dessa rede, dos e-mails, acho que sim.
Eu acho que tem também, cada um aqui, eventualmente, contato com outros projetos de extensão, etc., que não vieram, né? Que não vieram. Então, dá para a gente também mobilizar. O que me resta é agradecer demais esse povo, dizer que vontade de encontrar exatamente, né, para a gente seguir essa conversa. Acho que já tem esse apontamento aí para agosto. E acho que é isso. Agradecer demais, foi ótimo que o Zé chegou aqui. Eu achei que ele ia trabalhar apenas aqui atrás, depois eu vi que ele estava participando, me senti super mal. Eu disse, gente, estou de costas. Mas, enfim, foi ótimo, né, a chegada do Zé para completar esses encaminhamentos, né, e a experiência também do PTA, todas as experiências colocadas. E é isso. Agradecer demais, Karina. Deu certo. Prazer, viu, Karina? Muito obrigada pela partida. Gente, foi uma alegria. Beijão, obrigada por todo mundo, tá? Viu? Frio. Valeu, muito bom. Depois eu te mando mensagem, a gente vai segue. Obrigada, querida. Beijo. Tchau, querida. Bom descanso. Obrigada. Aí você vai ter que conversar agora. A gente usa outra já trabalhando com as